Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é de genética, é sobre ligação, crossing over, que nós já falamos algumas vezes, testes estatísticos, marcadores moleculares e mapa genético. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre ligação e crossing over. Bem, então vamos fazer a revisão do que é o genoma. Então, o genoma é o estudo, né? O estudo de um genoma consiste na identificação e caracterização de regiões funcionais, né? As regiões onde estão os genes que serão transcritos nessas informações, transcritas em proteínas, tá? Para manutenção de um organismo. Então, além das regiões dos genes, tem as regiões, né, os promotores ou regiões promotoras, terminadoras, regiões de DNA repetitivo, operons, mas aqui no caso o mais importante para eu explicar para vocês é a região dos genes. Nós temos regiões onde possuem os motivos, que através desses motivos é onde os pesquisadores desenham os marcadores moleculares, tá? No terceiro vídeo eu vou mostrar exatamente o que é o motivo para vocês. Então, em sítio de ligação ao ribossomo. Então, quando a gente faz o sequenciamento do genoma, a gente encontra esses motivos. O conteúdo de citosina e de guanina. Então, qual que é a importância de saber o conteúdo, se tem muito CG? Então, se tiver muita ligação CG, que é aquela ligação tripla de hidrogênio, então a gente vai necessitar dos marcadores de maior temperatura de anelamento do primer, tá? Para fazer a reação PCR. Depois eu vou explicar também o que é a reação PCR. E também o tamanho aberto, a ORF, o tamanho, né, da região aberta para leitura. Então, nessa região aberta, tá? Que a gente vê isso lá nos exons. Então, com isso, a gente consegue fazer desenhar os marcadores moleculares. Mas para fazer marcador, precisa do genoma estar sequenciado, ou total ou em parte, tá? Pode ser em partes também. Então, o que é ligação? Então, ligação é quando os genes estão no mesmo cromossomo, tá? Então, obedecendo a primeira lei de Mendel. E o alelo, né, do homólogo está fisicamente unido, ou seja, ligado pelo DNA. Então, vai obedecer a primeira lei de Mendel, tá? O outro caso é a distribuição independente. Então, quando os genes estão em cromossomos diferentes, ou seja, não ligado. Um gene, né, de uma característica em um e o outro em outro. Igual os exercícios que nós já mostramos de segunda lei de Mendel. Então, vai obedecer a segunda lei de Mendel. Então, no caso da segunda lei de Mendel, os alelos de 2 ou mais genes, né, diferentes, são distribuídos para os gametas independentemente um do outro, tá? Então, de forma independente. Igual aqueles exemplos que eu já mostrei nos exercícios anteriores. Então, o alelo de um gameta recebe um gene, não influencia o alelo recebido por outro gene. Então, análise de ligação, né, para ver se eles estão ligados, se estão no mesmo cromossomo ou em cromossomo diferente. E pode ocorrer, né, o crossing over, tá, durante a meiose. Então, ele ocorre na primeira fase, né, da meiose, na anáfise 1. Então, aqui, um cromossomo com seus, né, os 2 alelos. Então, nesse local aqui está ocorrendo a divisão equacional, que é onde está ocorrendo a separação dos cromossomos homólogos, e é onde vai ocorrer o crossing over. Então, o crossing over é onde as cromátides irmãs aqui, elas se separam e elas trocam pedaços entre si. Então, como que vai ficar? Ó, tá vendo? Os 4 braços, eles começou com cores diferentes, tá vendo? Um amarelinho claro e o outro com um amarelo mais avermelhado. Então, aqui no final, ela trocou pedaço das cromátides e ficou tudo misturadinho. Então, isso é o crossing over. E ele vai gerar o quê? A variabilidade genética. Então, no final da meiose, uma célula diploide origina 4 células haploide, ok? E o exemplo é as células sexuais, e aqui era uma masculina que originou 4 espermatozoides, tá? Haploides.
Então, continuando a análise de ligação, então, os genes ligados, obedecendo a primeira lei de Mendel, tá? Nós temos aqui esse cromossomo, esse outro aqui, então, esse aqui é 3A, 4A, 3B, 4B. Então, os A tá tudo aqui, o B tá tudo aqui. Então, primeira divisão, reducional, depois a equacional, onde ocorre a separação das cromátides, e ficou no final aí, ó, 4 diferentes. Então, os B, tudo A, tudo B, tudo A. Tá? Então, os não ligados, então tá no mesmo cromossomo, ó, tudo B, tudo A, continua a mesma coisa daqui, dessas aqui, os 4, né? Se dividiu, duplicou e dividiu. Nesse caso dos genes não ligados, nós temos um A, 2A, um B, 2B. Então, aqui ocorreu a divisão reducional, então ocorreu a separação dos cromossomos homólogos. Aqui a segunda divisão, né, onde ocorreu a separação das cromátides, e a troca, né, o crossing over. Então, o que aconteceu? Esse aqui, um A, 2A, tá? Igual o primeiro, nesse pedaço aqui, um A, 2A. E olha o que aconteceu com esses aqui. Então, um B, 2A. Tá vendo que inverteu os genes? E um A, 2B, tá? Diferente das células originais aqui. Então, ocorreu o quê? Um crossing over. E um novo alelo foi combinado aqui, ok? Novo alelo. Então, no crossover ocorre a quebra de duas moléculas de DNA na mesma posição e sua reunião em duas combinações recíprocas, né? Na meiose, durante a anáfase 1. Então, esse aqui eu já mostrei, essa recombinação gênica aqui. Então, né, ocorre durante a meiose. O exemplo são os óvulos e os espermatozoides. Outro exemplo de crossing over. Recombinantes são produzidos por crossing over. Aqui, então, tem as cromátides, né? Eles se duplicam, então cruzou aqui, tá vendo? Ocorre um cruzamento, por isso que é crossing, cross e cruzamento. Cruzou aqui no meio. Então, esse primeiro, então, era azão, azão, esse aqui é azinho, azinho. Então, ficou 2 azão, azão, esse, só que esse do meio cruzou, ó, tá vendo? Esse aqui cruzou e esse aqui cruzou. Então, ficou a frequência de recombinação de 50%. Por quê? Esse azão é igual a esse aqui, esse primeirinho aqui. Esse azinho, né, que é o escuro aqui, que é esse aqui, azinho, igual aqui. E ocorreu então, 2 ficou parental, tá? Tipo parental, que é tipo esse A e esse Azinho, ficou em cima e embaixo. E os 2 do meio cruzou. 2 recombinantes, então ocorreu a recombinação aqui, tá? Então, isso obedeceu à segunda lei de Mendel, com frequência de recombinação de 50%. Então, análise de ligação. Para se fazer um mapa genético, a gente tem que fazer testes estatísticos, tá? Para fazer um mapa, a gente precisa do mapa do pai e da mãe, tá? Mapa da mãe e do pai. E depois fazer o mapa integrado dos dois, junto. Faz separado e faz junto. Isso a gente consegue fazer para planta. Que a gente cruza, né, 2 linhas, 2 plantas, e obtém acima de 200 filhos, tá? De 200, 250, 300 filhos, para fazer o estudo, para se conseguir fazer um mapa genético. Aí, por análise estatística, a gente estuda a segregação, a forma se houve ligação, né? Ligação se está no mesmo cromossomo característico, ou se está em cromossomo diferente, e a frequência de recombinação, como que está ocorrendo. Então, a gente tem que entender, né, de todas as leis de Mendel, né, das leis de Mendel, e como que está ocorrendo essa segregação e essa ligação. Então, ligação se está no mesmo cromossomo. E como que está obedecendo a segregação, 1 para 1, 2 para 1, 1 para 1 para 1. Então, aqui, ligado, então tem 2 genes aqui, né, quando está ligado no mesmo cromossomo, tá vendo? Os dois genes, 1 e o 2 no mesmo cromossomo. Não ligado. Tá vendo? Um cromossomo está aqui, o outro está no outro cromossomo, tá? Esse exemplo aqui também é o gene 1 e o gene 2. Esse aqui não ligado, tá? Se cruzar, vai ficar assim. Então, cromossomos diferentes. Então, análise de ligação, como que a gente verifica? Análise de ligação durante a recombinação meiótica. Então, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel.
Então, tudo vai acontecer na metáfase, né? O crossing over, os genes ligados. A gente vai trabalhar com essa estatística de máxima verossimilhança, que vai medir a frequência de recombinação, e média frequência de recombinação máxima e mínima. Então, nós vamos ter os parentais, homozigotos, né? Cruzou 2 homozigotos, um dominante e um recessivo, e os recombinantes. Então, aqui nós temos os pais e temos o filho, híbrido. Azão, ou azão-azinho com azão-azinho. Então, nesse primeiro caso aqui, a frequência de recombinação é de 100%, né? Em F1, todo mundo vai ser híbrido. E se eu cruzar um híbrido com outro híbrido, nós vamos ter segregação fenotípica, obedecendo a primeira lei de Mendel, tá? 3:1, tá? E na segunda lei de Mendel, a frequência de recombinação é metade, né? 50%, de genes não ligados. E nós vamos trabalhar com esse teste de Chi quadrado, tá? Para verificar os recombinantes. Então, nós vamos ver 2 características parentais, né? Um pai dominante com um pai recessivo, e nós vamos ter, né, em F1 de híbrido. Então, 100% de híbrido em F1. E se eu cruzar 2 de híbrido aqui, eu vou ter a proporção 9:3:3:1, tá? Igual nós já vimos quando nós estudamos a segunda lei de Mendel. Essas são as proporções esperadas. Então, aqui na primeira lei de Mendel, nós temos alelos dominantes e alelos recessivos. Aqui na segunda lei de Mendel, nós podemos ter, né, a dominância, codominância, sobredominância. Vamos estudar também herança sexual, alterações cromossômicas. E tudo isso são vistos através de análises estatísticas. Quando a gente faz o sequenciamento de um genoma, só o que a gente vê são as bases nitrogenadas. Então, a gente vê, né, isso, igual aqui, uma sequência de bases nitrogenadas, tá? Então, aqui é um motivo. O que é um motivo? São esses aqui, no caso, para o marcador microsatélite, o AT, que se repetiu, né, em sequência. Então, AT, que repetiu 7 vezes. Nesse outro motivo aqui, que eles separam em motivo para desenhar os marcadores, mas eles vêm tudo misturadinho. Esse aqui é o GA, o GA. Então, guanina, adenina, tá? Em tândem, que se repetiu várias vezes. Esse aqui é o AG, tá? Então, isso aqui é para desenhar um marcador molecular. E nós temos a identificação das órfãs. O que é uma órfã? É um local, né, aberto para leitura. Então, elas são comparadas em bancos de dados. Para se trabalhar com genoma, a gente precisa, né, ter esses dados e a gente utiliza as ferramentas. Então, a ferramenta mais utilizada é o BLAST, ok? E todo dado que a gente tem, a gente precisa depositar, tá? Inserir lá no GenBank, que é um banco de dados aberto, tá? Para qualquer pessoa. Ele tem que ser enviado em inglês, tá? E a ferramenta BLAST é a ferramenta que a gente utiliza para entrar lá e interrogar o que a gente precisa, ok? Então, ferramenta GenBank é o local, né? O banco de dados de genomas sequenciados, e ele é aberto. Então, submissão para o GenBank, submissão para o banco de dados públicos, tá? Como requisitos para publicação. Então, os artigos, para quem trabalha com dados de genoma, eles só são publicados depois que a gente faz a submissão, tá? Desses dados do genoma lá no GenBank, ok? E eles precisam obedecer padrões internacionais em inglês, né? Porque a comunicação oficial mundial é o inglês. No próximo vídeo eu vou gravar sobre testes estatísticos. Até lá!